Senhor venha abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos, Senhor, aprender com o Senhor nessa noite e que nós possamos, Senhor, guardar a Tua palavra no nosso coração. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a Tua igreja, o Teu povo e pedir ao Senhor que o Senhor venha fazer presença no nosso meio. Seja conosco, Espírito Santo, e nos abençoa de uma maneira especial. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos cantar o hino de número 88 da nossa harpa cristã. 88. Glória a Deus. Glória a Deus. Hino de número 88. Pai do Senhor, meus queridos. Glória a Deus. Vamos cantar com alegria, com entusiasmo. A Bíblia nos ensina que nós temos bom ânimo, né? Seja animado. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. 88. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o Teu amor revela-me quanto Ele aqui viver, até eu ver da vida ao fim. A igreja revela a nós, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e converás louvor, reverente gratidão, eleva a Ti, Jesus, Senhor, o nosso coração, as bênçãos mil do Teu amor, qual esplendor me cercarão, Teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e converás louvor, reverente gratidão, eleva a Ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorriso Teu verei brilhar, se não andar no mundo vil, Graças a Deus. O hino de número 84 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a
e fome da palavra de Deus. O profeta Amós disse assim: virão dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas fome da minha palavra, diz o Senhor. Nós estamos aqui nestes dias buscando do Senhor, que o Senhor nos dê cada dia mais fome. Irmãos, isso eu tenho orado: Senhor, me dê fome da tua palavra, me dê sede da tua presença, Senhor. Glória a Deus, amém? Eu quero convidar a irmã Ângela para fazer a leitura e logo em seguida a irmã Viviane para fazer a oração, amém? A paz do Senhor, amada igreja, amém? Abrimos nossas Bíblias no Salmo 122. Glória a Deus. Salmo 122. Amém? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos seus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Aleluias, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém, irmãos. A paz do Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Senhor, planta em nosso coração, Pai, como já foi dito aqui, o desejo de nós te buscarmos, o desejo de nós prosseguirmos em te conhecermos. Pai, no nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Pai, para a glória do teu nome, que a tua palavra possa ser ministrada e possa, Pai, edificar cada vida que aqui está e que vai adentrar para a glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Graças a Deus. Ministério de louvor. Aproveitando você que está de pé, coloca a mão no coração e diga assim: Senhor, eu tenho desejo de crescer. Quem não tiver aí, irmão, vou orar para ter. Fala assim: eu tenho desejo de crescer, mas eu quero crescer com sabedoria. O crescimento com sabedoria, ele é assim, ó. Ele sabe que o lugar mais alto que o homem pode chegar é aos pés de Jesus. Esse é o conhecimento com sabedoria. Esse é o crescimento com sabedoria. O lugar mais alto que você pode chegar é aos pés do Senhor. Convida ele para entrar assim, ó. Vem e toma o teu lugar. Oferece para ele. Tens minha vida como altar. Constrói um trono para ele assim. O trono de louvor entrego a ti, Senhor, meu Deus. Põe a mão no coração, Senhor. Isso é sabedoria. Olha assim. Guarda o meu coração no teu jardim particular. No teu jardim particular. Pede para ele regar você como uma planta, assim, ó. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem e toma o teu lugar, Senhor. Vem e toma o teu. O lugar dele é no centro da sua vida, no centro. Tens minha vida como altar, o trono de louvor, o trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Diante de tantos pecados
entregar a sua vida, vai. Guarda o meu coração, Senhor, no teu jardim particular. Vem regar-me essa noite, vem regar-me com tua unção. Pra quê? Pra que eu possa exalar o perfume de Cristo, teu ser. Levanta a mão assim agora e canta forte. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Sabedoria, estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Quem quer Deus habitando em você, põe a mão no coração, fala: entra, Jesus. Põe a mão no coração e escute com o coração que eu estou te falando. A sabedoria de Deus, ela não é para demonstração de conhecimento. Baixe um pouquinho a bateria. A sabedoria de Deus não é para eu demonstrar para você que eu sei. Olha o quanto que Deus é lindo e tremendo, pastor Giovanni, que a sabedoria do Messias, ele veio como servo. Não dá para entender um negócio desse. Se fosse nos dias de hoje, a gente queria dar um show de conhecimento. Ele ia reunir o povo assim, se fosse hoje, ia mostrar o currículo de milagre. Dá uma olhadinha aqui, pastor, passei no Camboriú, tá vendo? Ó? 10 milhões de pessoas. Meu Deus do céu, tá vendo, pastor? Você tem que me levar nessa igreja, hein? Que isso? Pastor, você ouviu aquele, meu Deus do céu? Não, a sabedoria do Messias, ela é diferente. Sabe como que ele é? Ele é tremendo, ele é grande, ele é potente, ele é o Senhor dos senhores e habita num vaso de barro que sou eu e você. Não dá para entender. Eu entendo simplesmente, resumo dizendo, que quanto mais sábio o homem é, mais humilde ele necessita de ser. É isso. Se você crescer para baixo e enraizar, as suas raízes serão frondosas, as suas folhas vão aparecer. Não vai precisar de mostrar o currículo para o pastor, não vai precisar de mostrar nada disso. Sabe por quê, irmão? A árvore que tem raiz profunda na sabedoria, as folhas são viçosas, dá para ver de longe, não precisa de mostrar, não precisa apontar. Todo mundo sabe quem você é, todo mundo vai ver em você o brilho da graça e a sabedoria de Deus. Então convida ele, vai, vem, vem e toma o teu lugar. O lugar que é o centro, aleluia. Tens minha vida como altar, o trono de louvor, o trono de louvor. Me entrego a ti, Senhor meu Deus. Pede sabedoria, pede para ele guardar seu coração. Guarda o meu coração, me instrui com essa campanha, Senhor, no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, vem regar-me, derrama as tuas chuvas, para que eu possa exalar teu ser. Só quem quer sabedoria agora, cante, dá. A voz da igreja agora, que eu não estou ouvindo a igreja cantar. Dá-me tuas asas, canta, vai. Dá-me sabedoria, nos lugares altos, aonde estás assentado, estás assentado em cima de Platão, aleluia. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim.
professor da sabedoria mais uma vez. Aleluia. Irmão, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos estar orando.
De repente nesta terra algo vai acontecer, pois um povo muito humilde vai desaparecer. As manchetes e jornais traz a indagação: onde está aquele povo que fazia oração? Eles subiram no ar, foram morar com Jeová. Eles subiram no ar, foram morar com Jeová. Pois os homens desta terra angustiados ficarão, procurando uma saída, mas não encontrarão. Entrarão nas igrejas querendo a voz. Onde está aquele povo que fazia oração? Eles subiram no ar, foram morar com Jeová. Eles subiram no ar, foram morar com Eles subiram no ar, foram morar com Jeová. Eles subiram no ar, foram morar com Glória a Deus, graças a Deus, maravilha. Meus irmãos em pé como estão, vamos dizer ao Espírito Santo que Ele é bem-vindo em nosso meio, amém? Glória a Deus, Ele que faz a beleza dessa festa, Ele que manifesta a glória e a presença de Deus aqui nesse lugar, é Ele que habita em nós, que intercede por nós, é um Deus que é maior do que nós, é Ele que vai usar o pastor Edmar aqui para ministrar no nosso coração, Ele que vai nos preparar para nós encontrarmos com Jesus, que está nos burilando cada dia que nós estamos aqui buscando a sabedoria, nós estamos buscando Jesus, porque Jesus é a sabedoria. Glória a Deus. Então nós devemos a Ele, porque Ele está nos preparando, nos mostrando o caminho da verdade. No 3, toda a igreja, vamos dizer que Ele é bem-vindo. 1, 2, 3. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo em nosso meio. Vamos aplaudir a Ele, porque Ele manifesta a glória e a presença de Deus aqui neste lugar. Poder sentar, queridos irmãos, com muito carinho, com muita alegria, nós queremos apresentar as pessoas que nos visitam nesta noite. Pessoas que não são evangélicas, que estão em nosso meio, se porventura tiver, tenha bondade, levantar as mãos para que nós possamos recebê-los.
Está ali um jovem, Deus abençoe, em nome de Jesus. Está aqui um senhor também, Deus abençoe, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Glória a Deus. Irmãos de outra denominação, Assembleia de Deus de outro local, que porventura estiver conosco, tenha bondade, glória a Deus. Os demais são daqui, né? Muito bem, está conosco o pastor Edmar Rezende, um grande amigo nosso, companheiro de ministério, amigo de longas datas, né? Graças a Deus que nós somos testemunho da ascensão do ministério do pastor o Edmar Rezende, como Deus tem usado ele nesse ministério aí de pastorear, em cuidar de uma grande igreja em Goiânia, da nossa Ministério de Campinas, e ele está aqui conosco hoje para estar ministrando a palavra de Deus para nós em Provérbios 8. Pastor Edmar, você está acompanhado com o pastor Anderson, muito bem, pastor Anderson, irmão Anderson, Deus abençoe. Nós estamos numa campanha de provérbios aqui, pastor, é a campanha da sabedoria, é 31 dias de culto, para a glória de Deus. Cada dia nós temos aqui recebido a palavra aí do provérbio dentro do capítulo do dia, e podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos receber então os nossos amados irmãos, como usa fazer os santos. Que diremos a eles? Sejam bem-vindos aqueles que vêm em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir a Jesus pela vida e servo de Deus. Deus abençoe a todos, sinta-se bem em nosso meio. Meus amados, rapidamente nós vamos adorar a Deus com as ofertas. Vamos devolver o dízimo na casa do Senhor. Vamos honrar o Senhor, né? Glória a Deus. Eu sei que hoje a bênção vai ser melhor ainda, mais completa, quando nós ofertamos na casa do Senhor, né? Quando nós trazemos o dízimo na casa do Senhor, nós estamos então demonstrando obediência, fé, gratidão, adoração, louvor, e eu tenho certeza que o Senhor, que é o dono da obra, que é o dono do ouro e da prata, há de multiplicar muitas vezes mais para todos nós, né? Vamos estar em pé, vamos adorar a Deus. A equipe de louvor, glória a Deus, vai estar aqui ministrando um louvor, e nós vamos adorar o Senhor com alegria, espontaneamente, não por força, nem por violência, nem com tristeza, não é? A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria, né? Não é ama o que dá, tem que dar com alegria, glória a Deus. Então nós vamos orar, e em seguida já estaremos passando para o pastor Edmar estar aqui ministrando a palavra de Deus para o nosso coração, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela vida dos teus filhos que estarão nessa noite ofertando a tua casa, devolvendo o dízimo do Senhor, honrando o Senhor meu Deus, que o Senhor o abençoa, que o Senhor multiplica, que o Senhor abre o céu, derrama as bênçãos sem medida na vida dos teus filhos, e que o nome do Senhor seja glorificado. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor com alegria. Em seguida, a pastora Edmar já com a oportunidade. Traga a sua oferta com alegria. Sabedoria traz confiança em Deus. O homem sábio confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Não comem vontade de Jerusalém, estão os montes. Assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, autoridade e poder, domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, e dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus. Para ficar bonito, você fica de pé para a gente terminar, fica. Já vamos ouvir a palavra. Levanta a mão e canta assim, ó. Não dá, sem Jesus não dá. Canta! Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Cadê a voz da igreja? Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver.
Paz do Senhor, irmãos. Pode se assentar, filho. Filha, obrigado. Quero externar alegria, prazer do meu coração de estar novamente aqui, nesta abençoada igreja. Agradecer o convite da irmã Maria de Lourdes, né? É Maria de Lourdes mesmo? Porque falou Lourdes, eu achei que... Pastor Giovanni, meu amigo, pastora Jane, sempre que eu posso estar aqui, obrigado, Ana. Eu não estou caçando Pokémon não, irmão. É porque eu escrevi umas coisas aqui e na hora que eu estava, sumiu. Eu pedi o antes, me ajuda aí. Os irmãos estão numa campanha do livro de Provérbios e hoje é o capítulo 8, o capítulo da sabedoria. Eu fiquei pensando diante de Deus o que eu podia falar aos irmãos a respeito disso. Porque tem tanta coisa que a gente pode falar sobre sabedoria, ou a importância da sabedoria na nossa vida. Por exemplo, eu podia pregar hoje sobre como você adquire sabedoria. E a Bíblia fala tantas coisas. Tiago 1,5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então uma maneira da gente ter sabedoria é pedindo para Deus. Uma outra maneira da gente ter sabedoria, segundo o próprio livro de Provérbios, é andando com sábios. A Bíblia diz: ande com sábio e você vai ser sábio. Anda com tolo e você vai ter uma vida perturbada. Uma outra maneira da gente adquirir sabedoria, talvez fosse aprendendo e observando a vida dos outros e aprendendo com os erros deles, adquirindo sabedoria com as falhas, não é? Os fracassos, os erros dos outros. E é isso que Salomão fala lá em Eclesiastes, no capítulo 1. Ele escreve o livro de Eclesiastes dizendo que ele estava olhando a vida das pessoas, ele estava analisando as coisas que aconteciam à sua volta, e olhando a vida e os acontecimentos e as atitudes das pessoas, ele adquiriu sabedoria para escrever como escreveu o livro de Eclesiastes. Então, eu podia hoje, tem tantas coisas que a gente podia aqui pensar, processar a respeito da sabedoria. Mas Deus colocou algo no meu coração que eu quero, e eu penso que eu vou conseguir ser rápido, para transmitir isso aos irmãos, e eu penso que será algo de bom, algo de vitória, para a vida de todos nós que estamos na casa do Senhor nessa noite. Bom, introdutoriamente eu quero dizer o seguinte: lá em Gênesis 1:26 a Bíblia diz assim, que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. A imagem e a semelhança de Deus em nós não são traços físicos. A imagem e a semelhança de Deus em nós não são os membros que a gente traz no nosso corpo que caracterizam os sentidos naturais que a gente tem. A imagem e a semelhança de Deus em nós não significa que Deus tem olhos, Deus tem boca, Deus tem nariz, Deus tem mãos, Deus tem pés. Isso não é a imagem de Deus em nós. A imagem e a semelhança de Deus em nós significa que Deus colocou 3 faculdades na nossa alma. Significa que na nossa alma nós temos 3 faculdades dadas por Deus. Nós temos intelecto, nós temos sensibilidade e nós temos vontade. O intelecto, a sensibilidade e a vontade, que são faculdades inerentes à alma humana, representam ou fazem a verdade da imagem e da semelhança de Deus em nós. Então a imagem e a semelhança de Deus em mim e em você significa que eu e você temos essas 3 coisas. Nós temos sensibilidade, isto é, a capacidade de sentir e a capacidade de emocionar. Nós temos vontade, nós temos volição, quer dizer, nós temos direito de escolher, nós temos direito de decidir, que a teologia cartesiana chama isso de livre-arbítrio. E nós temos em terceiro lugar, intelecto, a capacidade de pensar,
a capacidade de inferir, a capacidade de processar e a capacidade de agir com sabedoria, a capacidade de exercitar sabedoria. Isso é a imagem de Deus em nós, que nós temos a capacidade de olhar para uma circunstância, de olhar para uma situação e inferir sobre aquilo, pensando naquilo que a gente vai agir em determinada ocasião da nossa vida. Não vou entrar por aqui, não vou fazer isso, não vou tomar essa atitude, não vou tomar essa decisão, porque isso não vai ser bênção para mim, isso não vai ser vitória para mim. Então nós temos essa capacidade, a capacidade do intelecto, que os animais irracionais não têm. Porque o que os animais irracionais têm é apenas instinto, eles agem instintivamente, a gente não. A gente tem capacidade de pensar e a gente tem capacidade de agir com sabedoria. Agora, Deus é onisciente e Deus não é só onisciente, Deus é presciente. Onisciente é que Deus sabe tudo e presciente é que Deus sabe tudo de maneira antecipada. Agora, mesmo Deus sendo onisciente e mesmo Deus sendo presciente, Deus permite que nós sejamos os gestores da nossa vida. Deus permite que nós sejamos os construtores da nossa historicidade de vida. Agora, qual é o projeto de Deus para nós? O projeto de Deus para mim, o projeto de Deus para você, é que nós tenhamos uma vida próspera em todas as áreas da nossa vida. E a Bíblia está cheia de versículos que sustentam essa verdade. Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Jeremias 29,11 diz assim: eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Salmo 1 diz que nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto nós fizermos haverá de prosperar. E Isaías 64,4 diz assim: desde a eternidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então a bênção de Deus na nossa vida acontece de acordo com a nossa atitude. A bênção de Deus na nossa vida acontece de acordo com as nossas escolhas. Aquilo que você é hoje é fruto das escolhas e das decisões de ontem. E aquilo que você será amanhã é fruto das escolhas e das decisões de hoje. Então Deus nos deu uma capacidade, irmãos, de agirmos com sabedoria para criarmos um bom futuro para a nossa vida. E é isso que eu vim dizer para você, que Deus vai te dar graça, a presença de Deus vai ser real na sua vida, o Espírito de Deus vai te ajudar, meu irmão, e você vai tomar as atitudes certas e as coisas vão dar certo para você. Provérbios 14:1 diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, e a tola destrói com as próprias mãos. Aí as pessoas focam na mulher. É a mulher. Esse versículo não está falando só numa questão de definindo gênero. Não, irmão, presta atenção. Existe um princípio nesse versículo. O princípio desse versículo é o seguinte, presta atenção: toda vez que você agir com sabedoria, vai edificar. E toda vez que você agir com tolice, vai destruir. O cerne do versículo é a gente ter o discernimento do Espírito para agir em todas as áreas da nossa vida com sabedoria. Porque quando você agir com sabedoria, Deus vai segurar nas suas mãos e vai edificar a vitória para a sua vida. É isso que está falando. Então eu quero aqui rapidinho dizer o seguinte: eu podia falar muitas coisas, mas eu vou dizer 3 áreas da sua vida que você precisa ter sabedoria para você não se estrepar na vida. 3 áreas da sua vida que você tem que pedir a Deus sabedoria, para você não sofrer nenhum revés na história da sua vida. Então vamos lá. Primeiro, você precisa pedir de Deus sabedoria
para administrar tudo aquilo que Deus te deu. Vou repetir. Você precisa pedir de Deus sabedoria para administrar tudo aquilo que Deus te deu. Sabedoria para administrar. Irmãos, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Aliás, antes de eu começar a falar, olha para o irmão que está perto de você e fala assim: você precisa pedir sabedoria. Fala aí para ele. Não, irmão, vocês estão falando como quem não quer falar. Fala como quem quer falar. Olha para o irmão e fala: você precisa pedir sabedoria para administrar aquilo que Deus te deu. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas você sabe que entre tantas qualidades que Davi teve, Davi foi um grande administrador? Você já reparou na Bíblia o quanto Davi foi um homem que teve sabedoria de Deus para administrar o que Deus pôs na mão dele? Porque muitas pessoas, quando vão falar de Davi, Davi era valente, Davi era cheio do Espírito, Davi era um homem de unção, Davi barará, mas não reparam que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, entre outras coisas, porque Davi foi um grande administrador, e eu te provo. Em 1 Samuel, capítulo 22, Davi tem 400 homens. Ele entra na caverna de Adulão, e alguns homens vêm a ele, e Davi forma um exército de 400 homens, em 1 Samuel 22. Quando se abre a Bíblia lá em 1 Crônicas 21, Davi já tem um exército de 1.570.000 homens. As Forças Armadas Brasileiras têm 300.000 soldados. Davi, em 1 Samuel 22, tem 400 homens. Em 1 Crônicas 21, ele já tem 1.570.000 homens. 1.100.000 em Israel e 470.000 em Judá. Quando se abre a Bíblia em 1 Samuel 17, os irmãos de Davi olham para ele e dizem assim: com quem você deixou as poucas ovelhas? Sabe quantas ovelhas tinha? Davi tinha? Poucas. E essas poucas ainda era repartida com os irmãos. Mas quando se abre a Bíblia lá em 1 Crônicas 29, Davi prepara uma oferta do bolso dele. Davi prepara uma oferta do tesouro dele, e ele dá essa oferta para construir o templo. E a Bíblia diz que a oferta dele é 3.000 talentos de ouro e 7.000 talentos de prata. Se você converter isso para real hoje, vai dar uma média de 5 a 6 bilhões de reais. Como é que um homem começa com 400 soldados e depois tem 1.570.000? Como é que um homem começa com poucas ovelhas e depois já tem quase 6 bilhões para dar de oferta? É porque era um homem que sabia administrar aquilo que Deus colocava na mão dele, meu irmão. O grande erro do filho pródigo foi não saber administrar. O filho pródigo pegou a riqueza do pai, e a Bíblia diz que ele gastou tudo. Gastou pensando que isso nunca fosse acabar. Gastou pensando que ele nunca fosse precisar daquilo. Mas o filho pródigo não soube administrar aquilo que foi colocado na mão dele. Em 2 Reis capítulo 4, a mulher tem uma dívida, e ela vai no profeta. E a Bíblia diz que o profeta manda ela voltar, pedir vasos, encher de vasos a casa, e o vaso que ela tinha, que estava cheio de azeite, ia promover o milagre. E acontece do jeito que o profeta manda, os irmãos sabem a história. Mas quando a mulher recebe a bênção, ela volta no profeta, e ela conta para ele: o milagre que o Senhor profetizou aconteceu. Aí o profeta olha para ela e diz assim: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e viva do resto. O que é que o profeta estava dizendo para ela? A bênção de Deus na sua vida dá para você pagar, e se administrar direito, ainda dá para você viver. A lição que está ali são duas verdades. A primeira: dar a bênção para você é com Deus, administrar essa bênção na sua vida é com você, meu irmão.
O lado de Deus é te abençoar, o seu lado é administrar direito a bênção de Deus. E o que vem ao meu coração essa noite é que o Espírito Santo vai te dar sabedoria nessa noite, meu irmão, se administrar a bênção de Deus na sua vida. E uma segunda verdade que eu gosto desse texto é que o profeta diz para ela assim: vai e fecha a porta sobre ti e teus filhos. Cuidado para você não enfiar outras pessoas na bênção que Deus está querendo dar só para você. Cuidado para Deus não estar querendo abençoar você e você está querendo enfiar outras pessoas na bênção de Deus. Foge desse negócio, meu irmão. Deus vai te dar graça nesse ano. Tem gente dizendo que é um ano de crise, de adversidade. Eu vim dizer que vai ser o ano do céu aberto de Deus sobre a sua vida e Deus vai te abençoar. Administre. Agora, administrar, uma boa administração envolve algumas coisas. Primeiro, uma boa administração envolve planejamento. Deus vai te dar sabedoria para administrar, e uma boa administração tem a ver com planejamento. Lá em Lucas 14, Jesus diz assim: qual é o rei que vai construir uma torre, que não assenta primeiro e faz os cálculos para depois começar a construir? Para não acontecer dele começar a construir e depois não dar conta de construir, para na metade e as pessoas passam e vão zombar dele dizendo: começou a construir uma torre e não deu conta de terminar. Ou então Jesus diz assim: qual é o rei que, sabendo que vem um exército contra ele com 20.000 e ele só tem 10.000, ele não vai pensar se pode enfrentar um exército de 20.000 apenas com 10.000? Porque se ele entender que não pode, ele manda uma comitiva de paz. O que Jesus está ensinando? Planejamento. Jesus está ensinando a gente planejar. Irmão, Provérbios 21:5 diz assim: o homem que planeja vai ter abundância, mas o homem que não planeja vai ficar pobre. Administrar tem a ver com planejamento. Segunda verdade, administrar tem a ver com não desperdiçar. Provérbios 21:20 diz assim: que o homem de bom senso economiza, mas o homem tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Administrar tem a ver com a gente não desperdiçar. É por isso que em Isaías 55:2 a Bíblia diz assim: não gasta o seu dinheiro com aquilo que não é pão. A Bíblia não está dizendo você ir na padaria e comprar tudo de pão, não, irmão. A Bíblia está dizendo: não gasta o seu dinheiro com aquilo que não vale a pena. Não joga o seu dinheiro fora, não. Gasta o seu dinheiro com aquilo que é importante. Porque administrar tem a ver com não desperdiçar. Em João 6, Jesus faz o milagre, e quando ele termina de fazer o milagre, ele diz assim: recolhe o pão que sobrou e os peixes que sobraram aí. E a Bíblia diz que eles recolheram 12 cestos cheios de pão, porque bênção de Deus a gente não joga fora, bênção de Deus a gente não desperdiça. Deus vai te abençoar, mas cuida bem da bênção de Deus na sua vida. Fizeram uma reportagem esses tempos atrás aí no Fantástico com os ganhadores da loteria esportiva, os caras que ganharam mais dinheiro. Aí os caras tudo pobre. Aí perguntaram para eles: mas vocês ganharam milhões na loteria esportiva e agora vocês estão pobres, por quê? Aí muitos disseram assim: ah, eu não valorizei, ah, eu gastei tudo. Teve um cara que disse assim: ah, eu joguei fora tudo aquilo que eu ganhei. Deus vai te dar graça e você não vai jogar fora nada daquilo que é a bênção de Deus na sua vida, meu irmão. Terceira verdade, administrar tem a ver com fugir de dívida. Não mandei você vir aqui hoje, irmão. Administrar tem a ver com fugir de dívida. A Bíblia fala duas coisas sobre dívidas. Número 1, Deuteronômio 28, que a dívida é uma maldição. Está lá. E a segunda verdade que a Bíblia fala sobre dívida é que dívida é uma escravidão. Provérbios 22:7. Assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Misericórdia mesmo. Já viu? A dívida é uma escravidão. Você já viu algum preso alegre? Você já viu alguém que está em escravidão feliz?
Você já viu alguém que deve alegre, irmão? O que é que você está falando língua estranha aí? Eu tenho uma dívida, irmão, estou alegre pra caramba, estou dando glória a Deus aqui, porque não existe isso. Administrar tem a ver com o fato da gente não ficar criando coisas que a gente não pode honrar. Outra coisa, administrar tem a ver com a gente viver dentro da nossa realidade. Filipenses 4:11, Paulo diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver em qualquer situação. Tem gente que não sabe, tem gente que não entende que a nossa vida, irmãos, eu falo isso direto lá no Bueno, é de fases. E é por isso que Eclesiastes 3 está na Bíblia. Tem tempo de chorar, tem tempo de rir, tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo de abraçar, tem tempo de afastar de abraçar. O que esse versículo está ensinando? Que a nossa vida é feita de fases. Tem fase na nossa vida que é a fase da vaca gorda, mas tem fase da nossa vida que é a fase da vaca magra. Tem fase da nossa vida que é a fase da porta aberta, mas tem fase da nossa vida que é a fase da porta fechada. Tem fase da nossa vida, irmão, que é a fase da bênção, mas tem fase da nossa vida que é a fase da prova. Mas tem gente que não sabe viver dentro da realidade dele, e aí sofre, e aí não recebe vitória, porque não sabe viver dentro da realidade. Em primeiro lugar, a gente precisa ter sabedoria para administrar aquilo que Deus deu para a gente. E administrar bem é a gente viver dentro da realidade. E por último, administrar bem é a gente ser fiel a Deus. Viver em fidelidade, Senhor. Lá no livro de Provérbios 3:33, a Bíblia diz assim: a maldição do Senhor habita a casa do infiel, mas a casa do fiel Ele abençoa. Quantos fiéis nós temos aqui essa noite, meu irmão? Aliás, fica com a sua mão levantada que eu quero declarar uma palavra de vitória para você. Sabe o que? Fica aí levantada. Sabe o que estão dizendo aí? Que agora nós vamos viver um período de recessão, que a gente vai viver um período de crise, que a gente vai viver um período de estreito na nossa vida. Pois eu vim aqui declarar sobre a sua vida, meu irmão. Num tempo em que ninguém tem, você vai ter. Num tempo em que ninguém cresce, você vai crescer. Num tempo em que ninguém prospera, você vai prosperar. Eu vim aqui declarar sobre a sua vida que esse ano vai ser o ano da virada de Deus na sua vida. Deus vai pôr fim ao tempo de migalhas e vai chegar um tempo de banquete para a sua vida, meu irmão. Gente que quer ver a sua ruína, gente que quer ver a sua derrota, vai ficar de queixo caído com a vitória de Deus na sua vida, porque Deus vai te abençoar. Aleluia. Olha aí para quem está perto de você, dá um sorriso para ele e fala: a bênção vai ser tão grande que vai sobrar na sua vida. Fala aí, declara isso para ele. A bênção vai ser tão grande que vai sobrar. Vai sobrar. Vai sobrar. Segundo, você tem que ter sabedoria para administrar aquilo que Deus põe na sua mão. Segunda coisa, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, se você quer ser uma pessoa feliz na história da sua vida, você tem que pedir a Deus sabedoria. Escuta isso que eu vou te falar, para você selecionar os seus relacionamentos. Você precisa pedir a Deus sabedoria para você escolher bem as pessoas que você vai permitir caminhar junto com você. Sabedoria para você selecionar bem as pessoas que você vai permitir caminhar ao seu lado. Sabedoria para selecionar, para escolher os seus relacionamentos. As nossas atitudes, irmãos, elas são determinadas por três coisas. Toda vez que você vai tomar uma atitude, as suas atitudes, as nossas, são determinadas por três coisas. Primeiro, o estado emocional. Segundo, a leitura que você faz da vida. E terceiro, a visão que você tem de você mesmo. Essas três coisas determinam as nossas atitudes. A nossa maneira de pensar é determinada também por três coisas. Número 1,
crenças e valores internalizados em você, através da escola, da família, do ambiente que você viveu ou vive. Segundo, as impressões que você retira do mundo externo e introjeta na sua alma através dos sentidos naturais, basicamente visão e audição, aquilo que você vê e aquilo que você ouve. E terceiro, o que você aprende no convívio social. O que você aprende no convívio social determina a sua maneira de pensar. É por isso que as duas máximas da psicologia social são essas. Número 1, quando eu olho para você, eu me vejo. Quando eu olho para os seus erros, seus defeitos, para as suas falhas, eu percebo que eu também sou uma pessoa cheia de erros, cheia de defeitos, cheia de falhas. E a segunda máxima da psicologia social é essa: não existe ser que não seja no outro. As pessoas só querem ser pastores porque veem outros pastores. O sujeito só quer ser médico porque vê outro médico. O sujeito só quer ser professor porque vê outro professor. Porque não existe ser que não seja no outro. É por isso que, se você trancar um cachorro dentro de uma sala e deixar ele lá 5 anos, colocando só comida por baixo da porta, o dia que você abrir a porta, ele vai latir. O cachorro vai latir. Bota ele 5 anos lá, ele vai latir. Por quê? Porque o cachorro não precisa de relacionamento social para crescer. Agora, bota um ser humano numa sala, prende um ser humano numa sala e deixa ele lá 5, 6, 8 anos, só colocando comidinha por baixo da porta. O dia que você abrir a porta, vai ter um bicho lá. Porque nós, os seres humanos, só crescemos através dos relacionamentos sociais. Agora, cuidado para você escolher bem quem você vai permitir se relacionar com você. Porque os nossos relacionamentos nunca são neutros. As pessoas com quem você está andando ou vão te aproximar de Deus ou vão te afastar dele. As pessoas com quem você está andando ou vão produzir temor no seu coração a respeito de Deus ou vão te levar para o pecado e para o erro. Porque os nossos relacionamentos nunca são neutros. Eu sempre digo lá na nossa igreja, gente que não tem compromisso com Deus não precisa da minha companhia, precisa da minha oração. E você precisa pedir sabedoria para Deus para selecionar as pessoas que estão andando com você, as pessoas que você está permitindo caminhar com você. Porque tem gente na nossa vida que é acelerador, mas tem gente na nossa vida que é freio de mão. Quando Deus quer te abençoar, Deus coloca uma pessoa no seu caminho. Mas quando o diabo quer te destruir, o diabo coloca uma pessoa no seu caminho. E você precisa pedir sabedoria de Deus para selecionar isso. E eu quero te dizer hoje rapidinho, irmão, porque eu não vim aqui para fazer culto de vigília, né? 3 classes de gente que você nunca pode permitir andar com você. 3 classes de pessoas que você tem que pedir sabedoria, discernimento, graça de Deus, para você nunca permitir que essas pessoas caminhem ao seu lado. Primeiro, nunca ande com pessoas mentirosas. Pede graça e sabedoria de Deus para você se afastar de mentiroso. Porque Provérbios 19:1 diz assim: é melhor ser pobre do que ser mentiroso. Pesada, né? Assim que é bom. Lá na igreja eu estou pregando, tem um irmão que fala assim: está doendo, mas manda mais, Jesus. Mas eu não vim aqui pregar uma mensagem para você só para 1 hora de culto, não. Eu vim aqui pregar uma mensagem para você aplicar amanhã, depois, na semana que vem, para a sua história de vida, meu irmão.
Já foi o tempo que a gente reunia na igreja e sapateava, pulava e era mensagem só para meia hora. E quando terminava o culto, os crentes estavam tudo fraco e enredado pelas ciladas do diabo. Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem, porque Deus tem grandes coisas para revelar a sua vida. E eu estou declarando para você que em lugar da sua vergonha, Deus vai trazer dupla honra para você, meu irmão, em nome de Jesus. Para de andar com gente mentirosa. Eu fui pregar numa igreja esse tempo. Essa história olha, irmão, e eu cheguei lá, estou no culto, aí terminei de pregar, nós fomos almoçar, um senhor sentou do meu lado lá e falou: pastor Edmar, eu sou o doutor fulano de tal. O cara estava todo de branquinho. Aí eu falei: mesmo, irmão? Ele disse: eu sou o médico responsável aqui pelo setor de neurocirurgia do hospital aqui da cidade. Falei: ô irmão, que prazer conhecer você, que bacana. E aí sentei, almocei com ele. À noite, voltei para o culto, eu ia pregar também à noite. Quando eu sentei aqui no púlpito, que eu olhei, o cara está sentado assim, ó, na frente, também de branquinho, tudo arrumadinho. Aí eu falei para o pastor assim: ô pastor, eu tive o prazer de conhecer o doutor fulano de tal. O pastor falou: quem? Eu falei: o doutor fulano de tal, ali. O pastor disse: o pastor começou a rir. Aí olhou para o vice dele e falou: ó, mais um, ó. Pegou mais um aqui, ó. Pegou mais um. E eu fiquei com cara de otário. Olha para quem está perto de você e fala: fica longe dessa praga, irmão, porque essa praga pega. Fala aí. Fica longe, rapaz. Gente mentirosa. Segundo, outro tipo de gente você não pode andar. Meu irmão, não anda com gente depressiva. Gente que porque ele não está bem, ele não quer que você fique bem. Gente que porque ele não tem vitória, ele não quer que você tenha vitória. Gente que porque não alcança nada na vida, não quer que você alcance. Fica longe desse tipo de gente, porque Deus vai segurar você nas mãos dele e vai te levar para lugares altos, meu irmão. E terceiro, para terminar, fica longe de gente negativa. Gente negativa. Já viram pessoas que tudo que faz para ele está ruim? De todo jeito para ele não presta. Você chega e diz: comprei uma casa. Ele diz: na violência que está aí vão te roubar rapidinho. Aí você diz: ei irmão, comprei um apartamento. Ele diz: vai ficar preso igual passarinho agora. Vai viver preso aí. Você chega e diz: irmão, comprei um carro. Ele diz: é novo? Você diz: é. Ele diz: não vai dar conta de pagar a prestação não, meu irmão, caro demais. Você diz: comprei um carro. Ele diz: é usado? Você diz: é usado, meu irmão. Ele diz: ih, não vai dar conta de pagar a oficina não, dá oficina demais, carro usado. Você diz: comprei um carro, meu irmão. O que é a motorização? Você diz: é 2.0. Ele diz: no preço que a gasolina tá, você não vai dar conta de encher o tanque, é nunca. Você diz: não, comprei um carro. Ele diz: é 1.000? Você fala: é. Ele diz: é. Não gasta gasolina, mas também não anda, né? É 1.000, não anda. E tem gente que é assim, irmão. De todo jeito que você faz não serve. Fica longe desse tipo de gente. O Deus que você serve é o Deus que tira você dos lugares baixos e te leva para os lugares altos, meu irmão. Deus vai levar gente aqui, vai abençoar gente aqui. Irmão, nós vamos ficar admirados com o que Deus vai fazer com pessoas aqui nessa igreja. Gente que a gente pensava que não tinha fé nenhuma, vai ser tomada pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, e o Senhor vai levar para lugares de honra. Eu estou declarando isso na sua vida. Olha aí para quem está perto de você e fala: se prepare, porque Deus vai te levar para lugares altos. Fala isso aí para 2 ou 3 pessoas, irmão. Se prepare, porque Deus vai te levar para lugares altos em nome de Jesus. Mas fica longe. Eu ouvi uma história uma vez, interessante, acho que até eu contei aqui da última vez que eu vim, que o camarada estava na fazenda, e aí o fiscal chegou e disse assim: o que vocês estão dando para esses porcos comerem? Aí o dono da fazenda falou assim: uai, a gente come, e a lavagem, aquilo que sobra, como todo mundo faz, a gente dá para os porcos. Aí o fiscal disse assim: onde já se viu dar comida, resto de comida para porco? Multa de R$1.000. Multou. Um mês depois o fiscal voltou lá. Aí falou: o que vocês estão dando para esses porcos comerem? O camarada disse: bom, a gente faz a comida, leva para os porcos, eles comem primeiro.
Aí o que sobra a gente come. Aí o fiscal disse assim: onde já se viu dar comida boa para porco? Multa de R$1.000. Passou um mês depois, o fiscal voltou lá. Aí perguntou: o que é que vocês estão dando para esses porcos comerem? O camarada disse: a gente não dá nada para eles comer, a gente dá R$10 para cada um e eles comem aonde eles quiserem. E tem gente que é assim, meu irmão, todo jeito que faz não dá certo, não. Deus vai te abençoar, a boa mão de Deus é sobre a sua vida, Deus tem dado vitória para você. Aliás, deixa eu te dizer um negocinho, eu vou para o outro aqui, já vou terminar. Você é um abençoado do Senhor. Quantos são abençoados do Senhor aqui nessa noite? Você é um abençoado do Senhor, irmão. E um dia um rei mandou o profeta amaldiçoar o povo de Deus, e o profeta ia amaldiçoar e abençoava. E o rei disse: eu mandei se amaldiçoar. Aí o profeta disse assim: eu não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Você é abençoado do Senhor e ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou, meu irmão. Ninguém. Pede a Deus sabedoria para você escolher as pessoas que andam com você. E por último, para terminar, pede a Deus sabedoria para você esperar as promessas de Deus na sua vida. Pede a Deus sabedoria para você esperar as promessas. Deixa eu te dizer 3 coisas rapidinho aqui e eu termino a mensagem sobre as promessas de Deus. Você tem que pedir sabedoria de Deus para esperar as promessas. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus têm 3 características. A primeira delas é que elas são dadas por etapas. Eu tenho promessas de Deus na minha vida e eu queria que Deus desse tudo para mim de uma vez. Eu queria que Deus viesse hoje e dissesse: Edmar, eu vou cumprir todas as promessas que eu te dei. Eu queria isso. Talvez você quisesse isso também. Mas Deus não faz assim. Porque as promessas de Deus, elas não são dadas todas de uma vez. As promessas de Deus são dadas por etapas. Hoje é como um conta-gota. Deus pega um conta-gota e vai assim: hoje eu vou cumprir uma, amanhã eu vou cumprir outra, depois eu vou cumprir outra. E Deus vai cumprindo as promessas dele na nossa vida, irmãos. São dadas por etapas. E elas são dadas por etapas, primeiro, porque a gente não tem estrutura para receber tudo de uma vez. Camarada que vai lá na academia para fazer academia lá, quando ele chega lá, ele diz: eu quero levantar 100 quilos. Aí o personal trainer diz: não, 100 não, você é chassi de grilo, rapaz. Você não tem estrutura para levantar 100 quilos não, sua estrutura é para levantar só 10. E aí o cara começa a levantar 10. Depois passa para 15, passa para 20, passa para 30, à medida que ele vai tendo estrutura. Deus é assim também. Se Deus desse todas as promessas para você de uma vez, Ele te mataria, e me mataria também. Aí Deus vai dando estrutura para a gente, e à medida que a gente vai ganhando estrutura, Deus vai abrindo as janelas dos céus e vai cumprindo as promessas. Segunda verdade, por que Deus não dá tudo de uma vez, dá por etapas, é primeiro, porque você não tem estrutura. Segundo, para você valorizar. Porque se Deus desse todas as promessas dele de uma vez para você, você não valorizaria. É igual o pai que trabalha a vida inteira, levanta um patrimônio e deixa para o filho. 3 meses depois, o filho dilapidou o patrimônio inteiro. O que o pai levou a vida inteira para construir, o filho gasta em 3 meses. Porque o pai construiu com lágrima, com suor, o filho não. Não custou suor para o filho, não custou lágrima para ele, aí ele não dá valor. Aquilo que o pai demorou 50 anos para fazer, o filho destrói em 3 meses, porque não valoriza. Deus faz assim: deixa você clamar pela promessa, deixa você ralar um pouco pela promessa. Deus deixa às vezes você botar a boca no pó pela promessa, porque quando Deus entrega ela para você, você diz: só o Senhor é Deus, glória a Deus. Você valoriza a promessa de Deus. Então, primeiro, elas são dadas por etapas. Segunda verdade sobre a promessa de Deus: as promessas de Deus, escuta isso, meu irmão, elas têm um tempo. Toda promessa de Deus tem um tempo. E você sabe por que Deus deixa a gente viver o tempo da promessa? Vou te explicar isso aqui para você nunca mais esquecer. Deus deixa você viver um tempo entre Ele prometer e cumprir, porque esse interregno aí, esse intervalo aí, é o tempo do treinamento de Deus para você. Quando Deus te promete, até Deus cumprir, nesse tempo, o que Deus está fazendo? Está te treinando.
José entrou na casa de Potifar. Aí Deus disse: vai administrar tudo que está na mão do Potifar. Vai administrar. Aí José administrou. Sabe o que Deus estava ensinando para José? José estava no tempo da promessa. Sabe o que Deus estava ensinando? Vou te ensinar a administrar fartura. Vai para a casa do Potifar. Aí José foi. Aí Deus ensinou ele a administrar fartura. Administrou tudo que tinha na casa do Potifar. Quando José já estava PhD em administrar fartura, Deus disse: agora vai para a cadeia, que eu vou te ensinar a administrar escassez. Aí Deus pegou José e botou ele lá na cadeia. Sabe o que Deus estava ensinando para José? Administrar escassez. Quando José ficou PhD em administrar escassez, Deus disse: agora eu vou cumprir a promessa. Assenta no trono do Egito. Pum, assentou. Aí quando José assentou no trono, vieram 7 anos de fartura. Onde é que José aprendeu a administrar? Na casa de Potifar. Depois vieram 7 anos de fome. Onde é que ele aprendeu a administrar? Na cadeia. Se Deus está te dando um intervalo entre a promessa e o cumprimento, não reclama não, meu irmão. Não murmura não. Deus está treinando você para te levar para os lugares mais altos. Fala para quem está perto de você assim: não reclama não. Fala, não murmura não. Fala, Deus está treinando você para te levar para lugares mais altos. Agora dá um sorriso para ele e fala assim: Deus não está demorando. Fala, Deus está caprichando. Aleluia. É um tempo. E por último, toda promessa de Deus vai se cumprir. Toda promessa de Deus é dada por etapa. Toda promessa de Deus tem um tempo. E toda promessa de Deus vai se cumprir. Saiba de uma coisa: você não vai morrer sem que as promessas de Deus se realizem na sua vida. Você não vai morrer sem que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Tudo que Deus te prometeu, meu irmão, Deus vai cumprir. Fique de pé em nome do Senhor. Eu fui pregar um dia numa igreja, isso já tem muitos anos, e hoje à tarde eu estava me lembrando disso. E aí o pastor, eu preguei, era um final de semana, e eles iam ter um batismo, no domingo pela manhã. E aí o pastor disse assim: pastor Edmar, o senhor pode ministrar no batismo e tal? Eu posso, estava lá, e aí eu ministrei. E quando chegou a hora do batismo, todos os batizandos ficaram aqui na frente para receberem a palavra e depois serem imersos nas águas batismais. E tinha uma senhora, uma jovem senhora, entre essas pessoas. E daqui a pouco, quando a gente se preparava para levá-los até o batistério, para as águas do batismo, um homem começou a gritar do lado de fora da igreja. E aquele homem começou a agredir Deus, agrediu o pastor, agrediu os irmãos. E aquele homem vociferava do lado de fora, agredindo, enfim, falando palavras de baixo calão. E aquela jovem senhora que estava aqui já com a capa do batismo, ela começou a tremer aqui na frente. Era o marido dela. Aquele homem havia dito àquela irmã que se ela fosse à igreja e pensasse em se batizar, que ele iria até a igreja e iria tirá-la a socos e pontapés do culto, iria fazer um escândalo. E realmente ele cumpriu a palavra dele. Aquele homem entrou pela porta principal, assim como essa aqui, e quando ele chegou aqui à frente, ele pegou a esposa pela gola da capa do batismo e a jogou no chão. E ele começou a puxá-la aqui pelos corredores da igreja. E foi uma cena tão estranha, tão forte, que todos nós que estávamos no templo ficamos sem ação. Ninguém teve esboçou nenhum tipo de reação, de atitude. E aquele homem saiu puxando a mulher pela gola da capa do batismo, xingando. E às vezes ele dava chutes e saiu puxando, arrastando a irmã pela porta da igreja. E
foi uma manhã triste para todos nós. Celebramos o batismo. À noite eu preguei e eu fui para o hotel, porque no outro dia eu ia voltar para Goiânia. À noite, depois do culto já, eu recebi um bilhete da portaria. Foram lá, me entregaram, estava escrito assim: Pastor Edmar, por favor, não vá embora daqui sem me batizar. Amanhã, às X horas, e era bem cedo, eu estarei na igreja, e eu peço ao Senhor, não vá embora daqui sem me batizar. Eu liguei para o pastor, falei com ele, no outro dia de manhã nós fomos para a igreja, eu, o pastor e a esposa do pastor. E quando nós chegamos lá, naquele horário marcado, aquela irmã veio à igreja, ela entrou na igreja. E aí eu a confrontei, eu disse: a senhora viu o que o seu marido fez ontem? A senhora tem certeza que a senhora quer se batizar? Ela disse: eu tenho, eu quero me batizar. Pastor, o senhor não vai embora daqui sem me batizar. E a esposa do pastor tirou a toalha da mesa, que estava assim sobre uma mesa, enrolou no cabelo dela para que o cabelo não molhasse na hora do batismo, para que o marido não percebesse. E eu levei a irmã no tanque e a desci nas águas do batismo. E a batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu terminei de tirar aquela irmã da água, ela estava molhada, mas as lágrimas desciam nos olhos. E ela falou para mim assim: Pastor Edmar, agora o senhor pode ir embora. O meu marido não é crente, mas eu sei que um dia o meu marido vai estar comigo aqui nessa igreja servindo a Deus. E agora o senhor pode ir embora. E eu vim embora. Depois de uns meses, sei lá quantos meses, não lembro mais, eu fui pregar na igreja de novo. Quando eu acabei de pregar, eu fui descendo aqui pela escadinha do altar. E quando eu cheguei assim na escadinha para descer, um camarada de terno, gravata, parou no pé da escada, estendeu as mãos para mim e disse assim: a paz do Senhor, pastor. Eu disse: a paz do Senhor, filho. Ele falou: o senhor lembra de mim? Essa é a pior pergunta que faz para a gente. Aí eu falei: não estou lembrando não, filho. Ele falou assim: eu sou o homem que tirou a minha esposa daqui da igreja há uns meses atrás, a chutes e pontapés. O senhor lembra? Eu olhei para ele e falei: ah, miserável, eu lembro. Eu perguntei: o que aconteceu? E ele me contou, vou contar rápido, porque eu não tenho tempo aqui. Ele disse: pastor, naquele dia eu levei minha mulher para casa, fui agredindo ela até chegar em casa. E cheguei em casa, eu disse: faz logo um almoço aí para mim, para com esse negócio de igreja. E ela fez o melhor almoço que ela já tinha feito na vida para mim. E quanto mais eu agredia minha esposa, mais ela me amava. Quanto mais eu agredia minha esposa, mais ela me tratava com carinho. Um dia eu cheguei no serviço, um amigo meu disse assim: se você está agredindo a sua mulher e ela está te tratando com carinho, é porque ela está enganando você, é porque ela está traindo você. Eu disse: pastor, um dia eu saí de casa para o serviço, mas voltei na metade da manhã, e cheguei em casa, abri a porta devagarzinho, e eu ouvi vozes no meu quarto, e eu pensei comigo: a minha esposa está me traindo mesmo. Ele disse: eu fui na cozinha, apanhei uma faca, e eu pensei comigo: eu vou matar os dois. E quando eu cheguei na porta do quarto, eu parei para escutar as vozes dentro do quarto, e eu percebi que não tinham vozes masculinas dentro do quarto, eu só escutava a voz da minha esposa. Ele disse: pastor, eu abri a porta devagarzinho, e quando eu olhei, a minha esposa não estava falando com nenhum ser humano, a minha esposa estava ajoelhada aos pés da cama falando com Deus. E ela dizia assim: Senhor Jesus, salva o meu marido. Senhor Jesus, traz o meu marido para a tua casa. Senhor, não olha o que o meu marido está fazendo comigo, salva esse homem, Senhor, cumpre a promessa que o Senhor fez na minha vida, na vida dele. Ele disse: pastor, naquele dia eu entendi que eu não estava agredindo a minha esposa, eu estava agredindo a Jesus. Naquele dia eu percebi que eu não estava perseguindo a minha esposa, eu estava perseguindo a Jesus. Eu entrei devagarzinho, apertei os ombros dela, e eu disse: filha, vai ter culto na sua igreja hoje?
Ela disse, vai sim, vai ter culto hoje. Eu disse, eu vou lá na igreja hoje. Ele disse, naquele dia, pastor, eu vim aqui na igreja, aceitei Jesus no meu coração, fui batizado com o Espírito Santo, e hoje eu sou diácono dessa igreja, para a glória do nome do Senhor. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Toda promessa de Deus na sua vida, meu irmão, vai se cumprir. Você não vai morrer sem que as promessas de Deus se realizem na sua vida. Pega na mão de quem está perto de você. Xaracandarabasurianda, Sineriandará, Suidecandará, Sunerio, Liriandarabashiriande, Sueriandecá, Suneriandefá, Suniriandehai. Cada pessoa neste santuário batizada com o Espírito Santo, receba a autoridade do Espírito de Deus. Abra os seus lábios e glorifique a Deus em línguas estranhas. Cada pessoa neste santuário batizada com o Espírito Santo, abra os seus lábios e glorifique a Deus em línguas espirituais. Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Siriaço, Neirianda, Raço, Decai, Rashi, Oreandarava, Surianda, Raço, Sinerbi, Andarai, Dineime, Andecanta, Raço, Suire, Raço, Nerbi, Andarai. Eu vou devolver aqui para o pastor Giovanni, mas eu queria te pedir que você escolhesse uma pessoa. Espera aí, depois que eu pedir, você vai fazer isso. Você vai dar um abraço nessa pessoa. E você vai declarar uma bênção de Deus sobre a vida dela. Eu sei que tem gente aqui essa noite que está pensando que os sonhos de Deus na sua vida nunca vão acontecer, porque você olha em volta e as circunstâncias não sustentam a sua esperança. Mas eu vim aqui te dizer, você não vai morrer sem que as promessas de Deus se realizem na sua vida. Você vai escolher uma pessoa perto de você, você vai dar um abraço nela, você vai declarar uma bênção de Deus sobre a vida dela. Se você quiser chorar um pouquinho com ela aí, meu irmão, pode chorar um pouquinho, mas abençoe a vida de alguém. Escolhe aí, dá um abraço nessa pessoa e declara a bênção de Deus sobre a vida dela. Declara a vitória de Deus sobre a vida dela. Ministra a bênção de Deus aí, meu irmão. Vai orando, vai declarando. Deixa Deus te usar para abençoar a vida dessa pessoa. Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Tudo vai dar certo, Deus vai fazer em seu favor. Abençoe aí a vida de alguém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita. Deus é fiel, Deus é fiel. Declara a fidelidade dele após essa palavra. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Quem tem promessa, levanta as tuas mãos ao céu. Eu não morrerei